paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos continuar na presença do Senhor em culto, em adoração, agora ouvindo a exposição da Palavra de Deus. Estamos neste mês de outubro trabalhando a série Fechado para a Reforma. Na semana passada nós trabalhamos reforma no período dos juízes e vimos ali momentos de altos e baixos na vida do povo do Senhor após a morte de Josué. O Senhor faz aí um teste com o seu povo e infelizmente o povo não passou bem nesse teste, porque muitas vezes o povo se afastava do Senhor, adoravam a outros deuses, o povo clamava ao Senhor diante de muita opressão e Deus levantava os juízes. Chegamos até o período de Samuel e agora vamos entrar num período dos reis, o período monárquico, e é claro que de forma mais conhecida de todos nós temos aí depois do reinado de Salomão a divisão dos reinos. Então depois teremos os reinos do norte, os reis do norte, que todos eles foram terríveis, mas no reino de Judá nós tivemos na sua grande maioria reis que andaram segundo o caminho do Senhor. Às vezes também tiveram momentos de falhas. E a mensagem nessa noite trabalhará sobre um dos reis de Judá, Josias. E o tema então da noite, para fazer jus à série, é Reforma no período dos reis. E eu quero convidar a igreja a que abra a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, no capítulo 34. Como nós leremos todo este capítulo, mas eu não farei isso agora de uma única vez, nós vamos lendo aos poucos, eu vou anunciando os trechos que nós leremos e vamos avançando na leitura. Então você terá que manter a sua Bíblia aberta, mesmo que os textos sejam projetados, mas não seja preguiçoso. Veja na sua Bíblia o texto. Além de você ter a projeção, você pode consultar a sua Bíblia impressa ou na versão digital. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Inicialmente, nós leremos os 3 primeiros versículos deste texto. Segundo Crônicas 34, de 1 a 3. Vamos fazer a leitura, igreja? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Amém. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, estamos em culto, em adoração na Tua presença, e agora queremos continuar Te adorando, ouvindo a instrução do Senhor através da vida desse Teu servo, o rei Josias. Edifica a Tua igreja, Senhor. Aquilo que nós precisamos nessa noite ouvir da Tua parte, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos admoeste, que o Senhor nos encoraje a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Se necessário for termos reformas na nossa vida contigo, que o Senhor opere essas reformas através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das máximas do período da Reforma Protestante é o retorno às Sagradas Escrituras. Uma das coisas que gravemente aconteceu da igreja primitiva até aquele período antes da Reforma é que a igreja foi se afastando da palavra. E outras coisas começaram a ocupar o espaço da igreja, a ponto de, em alguns momentos da vida da igreja, a palavra de Deus já não ser mais a única regra de fé e prática. Então, uma das marcas que nós sempre enfatizamos quando trabalhamos o período da Reforma Protestante do século XVI foi o retorno ao ensino das Sagradas Escrituras. E uma coisa linda que acontece também a partir deste momento é que a palavra de Deus será traduzida no vernáculo, será traduzida para os povos, e as pessoas agora poderão lê-la
na sua própria língua, no seu próprio idioma. Lutero, por exemplo, fez isso dando ao povo alemão a Bíblia traduzida em alemão. É interessante que até mesmo no nosso país, isso lá no início, ainda pós período colonial, tempo da República, algumas pessoas falavam que nós não podíamos ler a Bíblia. A Bíblia estava escrita em latim, só apenas os sacerdotes romanos tinham acesso a elas, ou quem tinha estudado o latim. E algumas pessoas, quando escutavam falar da Bíblia, ou que queriam ler a Bíblia, qual era a desculpa que eles davam? Não, você não pode ler a Bíblia. Você não é capaz de ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai ficar louco. Você não tem condição de interpretar os ensinamentos da Bíblia. E infelizmente isso foi uma manobra que naquela época se usou para evitar que o povo, tendo acesso às Escrituras, começasse a confrontar os seus líderes. Espera aí, não é isso que a Bíblia me ensina. Não é isso que a palavra está me ensinando, acerca desse ensinamento que vocês estão passando. E hoje, graças a Deus, nós temos as Sagradas Escrituras. Você pode ler, você pode confirmar aquilo que nesta noite, por exemplo, será exposto ao seu coração. E você pode falar, é verdade, a palavra de Deus diz isto mesmo. Não é só porque o pregador, o pastor está expondo, até porque eu tenho que ser fiel à exposição desta palavra. Eu não estou autorizado por Deus a pregar nenhuma outra literatura, nenhuma outra história, a não ser a história de Deus escrita na sua palavra. E é interessante que quando nós olhamos para a vida deste rei, que começa cedo o seu reinado, é claro que você pode pensar assim, mas como é possível uma criança de 8 anos chegar no trono? Se você conhece a história do Brasil, você descobrirá que nós tivemos um rei que começou o seu reinado criança. Você sabe o nome dele? Dom Pedro II. E ele, é claro que ele não poderia tomar decisões, então foi nomeado para ele o quê? Um tutor. Alguém que cuidasse dele até ele atingir uma certa idade. Quem é o que foi o tutor de Dom Pedro II? José Bonifácio. Ou seja, houve um período certamente na vida de Josias que com 8 anos, certamente ele não tinha condição de reinar. Ele certamente teve ali na corte pessoas, conselheiros que cuidaram dele. Mas há uma coisa linda que nós já aprendemos com Josias, mesmo sendo tão pequeno, sendo uma criança ainda. Ele teve um pai terrível, Amon. Ele também teve um avô que não foi muito bom. Deus teve misericórdia no final da vida desse avô de Josias, que foi o rei Manassés, mas ele fez coisas terríveis. E ele foi bisneto do rei Ezequias. Mas ainda que ele pudesse dizer assim, olha, eu não tive exemplos na minha casa, eu não tive um exemplo do meu pai e nem do meu avô para servir ao Senhor, a despeito disso, Josias demonstra desde a sua infância que temia Deus. Nós acabamos de ver as nossas crianças saindo aqui de 2 a 8 anos. Elas não saíram do templo, do local do culto, para que você, querido papai e mamãe, fique sossegado e tenha tempo de assistir agora de uma forma mais... Eles estão aprendendo a palavra de Deus. Eles estão adorando ao Senhor. Não subestime a fé do seu filho, da sua filha. As crianças também podem demonstrar temor ao Senhor, reverência ao Senhor. E nós temos vários exemplos da Bíblia de crianças que foram assim. E aqui nós temos o caso de Josias. Josias, então, irmãos, é descrito como um rei justo, um rei que andou nos caminhos de Davi, seu pai, e ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Há uma coisa interessante, este é um rei que é mencionado na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Segundo alguns estudiosos, nenhum outro rei, olha que coisa interessante, você esperaria ouvir o nome de Davi, ou quem sabe o nome de Salomão, mas nenhum outro rei que reinou em Israel foi mais lamentado por todos os seus súditos do que Josias quando ele morre. A palavra de Deus até nos diz que Jeremias, o profeta, ele compôs uma lamentação que foi preservada há muito tempo entre as pessoas. Josias era um rei que realmente estava andando nos caminhos do Senhor. O texto nos informa que no 8º ano do seu reinado, então você agora vai fazer conta comigo, com quantos anos ele começou o reinado? Com 8. 8 anos depois ele está agora com 16 anos. Temos adolescentes aqui nessa noite. 16 anos já é uma idade maravilhosa para buscar o Senhor. Eu particularmente tenho um momento especial na minha vida, porque foi com 16 que o Senhor me chamou para ser pastor. Alguns diriam, mas tão novinho? Ah, deve ser fogo de palha.
Daqui a pouco ele desiste. Eu até confesso que perto dos 20 eu tentei desistir, mas o Senhor, que tinha um propósito na minha vida, não desistiu e confirmou o seu chamado para que eu fosse pastor. Portanto, eu, quando olho adolescentes na igreja, como temos aqui, eu vejo que você pode começar a ser bênção na vida da sua família, na sociedade onde você está vivendo e na igreja que você frequenta já, amanhã, como muitas vezes nós falávamos, e eu sempre contestei isso, quando trabalhava muito com a mocidade no período que eu fui seminarista, quando as pessoas falavam assim, a mocidade é a igreja de amanhã. Eu confesso que eu nunca concordei com isso. A igreja é constituída de crianças, adolescentes, jovens, adultos e os anciãos, mas os jovens, os adolescentes, já pertencem à igreja do hoje. Vocês têm um papel a desempenhar no reino a partir de hoje. Se Deus pode usar uma criança, e Ele usa, Ele também pode usar um adolescente. Então nós vemos que Josias, ele ainda mesmo antes de ver o que ele vai fazer no seu reinado, ele já está nos ensinando algo lindo, porque quando ele estava com 16 anos, diz aí o versículo 3, ele ainda era moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Com 16 anos, ele tomou uma decisão, eu vou buscar o Deus de Davi. Eu posso não ter tido um exemplo na minha própria casa, o meu pai não teve um bom reinado, o meu avô foi terrível, mas eu vou olhar um pouco mais atrás, eu vou lembrar de Davi, e eu vou andar nos caminhos de Davi, e eu vou servir a Deus, eu vou buscar o Senhor. Uma coisa que nós aprendemos então logo de início na reforma, no período dos reis, é que Deus pode levantar uma criança, um adolescente, e fazer dele um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, por que não dizer? Então você que está nessa linda fase da vida, busque o Senhor. É muito comum quando conversamos com pessoas que não estão ainda no Evangelho, não sei se ainda hoje é assim, mas na minha geração era, quando você falava com um jovem, ele falava assim, você acha que eu vou parar de curtir a vida agora? Eu estou vivendo o melhor da minha vida, eu estou na flor da idade. E aí alguns ainda diziam assim, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Já ouviram isso? O pior é que inconscientemente às vezes, jovens que estão na igreja também pensam assim, não falam, mas pensam, não, agora não, para que assumir tanto compromisso? Sou jovem, a vida toda lá fora me esperando, quando eu casar, que aí eu vou ter que diminuir um pouco a minha vida, vou ter que mudar a rotina, não posso mais viver como solteiro, quando eu for pai, quando eu for mãe, aí eu vou me envolver mais com as coisas do Senhor. Mas é agora que Deus quer usar você. Então eu estou inicialmente nessa mensagem falando mais aos jovens, aos adolescentes, porque o texto nos mostra isso. Mas a sequência aí do texto, pelo menos se você está me acompanhando na versão atualizada, ele fala assim, no 12º ano, vamos traduzir esse 12º aqui, para uma linguagem um pouco mais próxima à nossa, no 12º ano do seu reinado. Então se ele estava com 16, no 8º ano, acrescido agora de mais 4 anos, ele tem quantos anos agora? 20 anos, é jovem ainda. Tem alguém aqui com 20 anos? Tem algum jovem aqui com 20 anos? Levantou aí, Maria Vitória tem 20? Vai fazer, mas está perto de fazer? Então então tá bom, já estou deixando você mais velha, já tem 20 anos. 20 anos, é um jovem. Lembra-te do dia do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Mas o que é que esse jovem rei, que começou tão cedo o seu reinado, claro que ali, principalmente nos primeiros anos, com a tutela de algum conselheiro, de alguém que o ajudou, mas como esse menino, esse adolescente e agora esse jovem, toma a decisão mais importante da vida dele, eu vou buscar o Senhor. Eu vou servir a Deus de todo o meu coração. E é isso, igreja, nós temos tantos textos na Bíblia que nos faz lembrar dessa busca que eu tenho que ter. Lembramos de Mateus, quando Jesus falando lá do Sermão do Monte, ele diz, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vemos o profeta Isaías também falando, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vemos Deus usando a boca do profeta Jeremias para dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí eu quero incluir a igreja toda. Não são apenas os jovens que devem buscar o Senhor, mas esse jovem rei busca o Senhor
com 20 anos. E ele implementa agora, a partir dessa idade, uma reforma. Vamos continuar a leitura? E vamos agora do verso 4 ao versículo de número 7. Vamos fazer a uma só voz. Todas as leituras serão em conjunto. Vamos ler, igreja? Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificados. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Um jovem de 20 anos inicia uma grande reforma religiosa e espiritual em Jerusalém, Judá, mas não se limita apenas aos limites do seu reinado. Ele avança para algumas tribos do reino do norte. E ele foi, meus irmãos, aqui bem corajoso, certamente com uma equipe que com ele ajudava. E tudo aquilo que tinha sido colocado na casa de Deus, os postes ídolos, os altares, os deuses, ele reduz tudo a pó, porque ele entende que aquele lugar deveria ser consagrado exclusivamente ao Senhor. Nós entendemos então, irmãos, que a reforma vai exigir muitas vezes que um homem, uma mulher, você talvez está aqui nessa noite, seja um instrumento nas mãos de Deus para ser agente de mudança. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este século. Você está se conformando com o mundo que nós estamos vivendo, com os valores sendo invertidos, com famílias sendo solapadas todos os dias, com mentiras, com coisas do diabo, das trevas. Nós precisamos dizer basta. Na minha casa não, eu não vou fazer isso, porque eu já decidi que eu vou buscar o Senhor, e eu quero ser instrumento de mudança. Eu não vou ser conivente, eu não vou me juntar à maioria. Não é porque todos estão indo naquela direção que eu preciso ir naquela direção. Eu vou nadar contra a maré. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso que Deus faz através desse jovem rei. Josias é usado por Deus para fazer uma grande reforma. Quando nós lemos assim, da forma como nós acabamos de fazer, às vezes você pode perder de vista o tempo que isso durou. Demorou 6 anos. 6 anos para ele implementar essa reforma. Não foi de uma hora para outra. Não foi fácil. O texto diz que ele não ficou dentro do palácio só dando ordens. O rei saiu a campo. O rei foi não só dando, vamos lá, destruam aquele altar, vão lá e façam. Não, ele estava junto. O texto diz para nós que então ele volta para Jerusalém após implementar toda essa reforma. Nós já aprendemos algumas lições aqui nessa noite, irmãos, desse período dos reis, falando de reforma. Você pode começar a buscar o Senhor bem cedo. Você que tem filhos na faixa de 2 a 8 anos, vamos pegar aí a faixa etária das crianças que saíram há pouco para a mensagem que elas estão ouvindo nesse momento. Talvez você diga, ela não tem ideia do que ela está fazendo. Não faça isso. Se você pai, se você mãe tem ensinado o temor de Deus para o seu filho, para a sua filha, ele pode ser testemunho lá na escolinha onde ele estuda, lá onde ele está agora fazendo talvez uma aula de natação, uma aula de inglês. Ele pode ser sal e luz lá, mesmo sendo uma criança. Não se poderá exigir de uma criança assim a mesma compreensão de um adulto, de um adolescente, mas a criança pode buscar o Senhor na sua tenra infância. Que dirá então de um adolescente? Além de Josias, você tem o próprio rei Davi, você tem Daniel e os seus companheiros que foram levados para a Babilônia. Ou seja, você tem até a própria serva de Naamã, que com 12 anos, ela fala para a sua serva que na terra dela tem esperança para o seu Senhor. Deus usa jovens. Deus quer usar jovens para ser instrumentos de reforma. Eu reconheço que domingo passado
A mensagem teve um tom de certo assim, um tom duro, quando a palavra de Deus diz que a geração que viria após a outra seria uma geração mais fria, que não conhecia o Senhor. Eu espero, irmãos, como eu disse naquela noite, estar sendo profeta do caos, mas eu espero que nessa igreja os jovens digam assim: aqui não, pastor, eu vou assumir o posto do meu pai, eu vou assumir o posto da minha mãe. Quando eles passarem o bastão, eu vou levar adiante a bandeira do Evangelho, eu vou fazer a diferença na minha geração, porque eu decidi buscar o Senhor desde a minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. E o que for necessário que eu tenha que fazer para implementar reformas na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor, no contexto que eu estou vivendo, eu vou fazer. Já ouviram aquela frase que tem muita gente que usa fora da igreja e já ouviu dentro da igreja? Ô pastor, dá um tempo aí, uma andorinha só não faz verão. Já ouviram essa frase? Essa frase é como um balde de água fria para quem quer ser agente de mudança. A pessoa quer servir, ela quer fazer a diferença onde ela estuda, onde ela trabalha, onde ela mora. Aí chega alguém com um balde de água fria e diz assim: ei, calma, uma andorinha só não faz verão. Só que eu prefiro olhar para a Bíblia. Quantas histórias na Bíblia de momentos de reforma, de renovação espiritual, começou com uma pessoa. Uma pessoa. E percebam que no período da reforma protestante também foi assim. Não foi um estádio de futebol lotado de gente não, às vezes foram 1, 2, 3, 4, no máximo 10. Mas pessoas que disseram: nós vamos pagar o preço. Essa reforma aconteceu, mas agora vai acontecer algo mais lindo na vida desse rei. Vamos continuar a leitura, agora reconheço que a leitura será um pouco mais extensa. Vamos do 8 ao 13, todos juntos, igreja. No 18º ano de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinham trazido à casa de Deus, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles os entregaram aos que dirigiam a obra, e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagasse àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaates e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Qual é agora a reforma que ele vai implementar? Após ele ter purificado Judá, Jerusalém, tudo aquilo de errado que estava acontecendo naquele lugar, ele agora vai implementar uma reforma na casa de Deus. A casa de Deus, o templo, tinha sofrido algumas avarias e ele tinha sido até profanado. Então ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. E aqui nós já vemos uma qualidade desse rei. Ele é empreendedor, ele é um excelente administrador, e ele fez uma campanha e arrecadou recursos para começar aquela obra. Ele confiou essa tarefa a alguns homens estratégicos que nós acabamos de ler, e todos tiveram que participar desse projeto. Nós não vamos falar de Neemias hoje, que é um outro personagem muito estratégico para entender a motivação que o líder deve dar para o povo para trabalhar. Mas eu fico imaginando os súditos do rei Josias sendo convocados, a começar da liderança, do sumo sacerdote, dos sacerdotes e dos levitas, todos envolvidos na casa de Deus.
Eu já contei essa história aqui, mas peço licença para contar novamente. E ela foi narrada pelo reverendo Roberto Brasileiro, quando uma jovem foi estudar lá em Patrocínio, no Instituto Eduardo Lani, no IBEL, e ela foi fazer um curso preparatório de obreiros. É um curso muito bom, que se algum jovem aqui um dia desejar passar as suas férias de janeiro lá em Patrocínio, você vai estudar, você vai ficar 30 dias estudando a palavra de Deus. Pode ser uma boa experiência para você pensar que o Senhor pode te separar para a obra dele. E ele disse que lá, quem já participou, quem conhece um pouco a dinâmica, a rotina do IBEL, você não vai lá fazer turismo, você não vai lá para um acampamento que você acorda a hora que você quer. E quando você chega lá, tem hora para acordar, tem hora de arrumar o quarto, você tem escala para a cozinha, e tinha escala para lavar os banheiros do IBEL. E aquela jovem que tinha vindo de uma determinada região do Brasil, ela procurou o seu líder de área e disse assim: eu não vim aqui para lavar banheiro, eu vim aqui para me preparar para ser uma evangelista. Eu me recuso a lavar banheiro. E aí o encarregado falou: mas é uma regra, você precisa se submeter, todos os alunos que estudam aqui têm essa tarefa. Pois eu não vou fazer. E a notícia chegou até o conhecimento do reverendo Roberto Brasileiro, que é o diretor do Instituto Eduardo Lani, lá do IBEL. Ele marcou um horário com aquela moça entrou na sala do reverendo Roberto e falou assim: filha, eu fiquei sabendo que você não está se submetendo às regras do IBEL, você não quer fazer algumas tarefas. É verdade? É verdade, pastor. A minha igreja está investindo em mim, mandou eu passar um tempo aqui nesse instituto bíblico. Eu não vim aqui para lavar banheiro, eu não vim aqui para fazer faxina, eu vim aqui para estudar. Aí o reverendo ouviu e falou: tá bom, filha, vamos orar? Ela ficou olhando assim: orar? Isso. E quem conhece o reverendo Roberto sabe, o reverendo Roberto gosta de orar de joelho. Em muitos cultos que eu participei nesse tempo que ele é o presidente do Supremo Conselho, ele põe a igreja para orar de joelho. Nós presbiterianos parece que temos taxinha no joelho, temos medo de ajoelhar. Nós deveríamos orar mais de joelho, a não ser que você tenha algum problema de saúde que não te peça. Mas por que você não ora de joelho, nem na sua casa, nem no teu quarto? Parece que tem alguma coisa. Não, isso é coisa de pentecostal, ajoelhar-se para adorar. Meu querido, tem que ler mais a Bíblia, tem que conhecer mais da história da igreja. Não é a posição, é claro, o Senhor está olhando o seu coração antes de ver a parte externa. Mas o reverendo Roberto convidou aquela menina: vamos ajoelhar, filha? E começou a orar assim: Senhor, mostra para essa tua filha o valor de servir-te. Mostre para ela o que significa servir a Deus. Que ela tenha prazer em fazer tudo o que for colocado para ela fazer. E aí ele começou a perceber que a menina começou a chorar. Mas ele continuou orando. Quando a oração terminou, a menina estava aos prantos. Eles se levantaram e ele olhou para a menina e falou assim: está tudo bem, filha? Ela falou assim: pastor, me perdoe. Eu entendi agora. Eu não vou mais questionar nada. Eu sou serva. Eu estou aqui para servir. Será que na nossa amada igreja aqui, Jardim Verônia, é esse o sentimento que está em todos nós que estamos aqui? Ou você diria assim: isso não tem nada a ver com o meu ministério. Eu não fui chamado para esse ministério, pastor. Meu ministério é outro. E eu não vou me submeter a essa tarefa. Isso é coisa para... Aí alguns vão colocar: isso é coisa do pastor. Ah, isso é tarefa dos presbíteros. Ah, isso daí é função dos diáconos. Ah, de um líder de sociedade interna. Eu não vou me submeter a isso. Querem ver uma coisa interessante? Olhem comigo aí, no capítulo 34, nós já lemos, mas eu vou agora me dirigir carinhosamente aos meus queridos da equipe de louvor da igreja. Olha o que está escrito no verso 13. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos. Ou seja, os levitas cuidavam do quê naquela época? Da música, da adoração. Tinham cantores e instrumentistas. Aí você diria: bom, pastor, o ministério dele já está definido. Mas quando Josias implementou a reforma, o que é que os levitas músicos tiveram que fazer? Encosta o instrumento, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Às vezes falta isso na igreja. Às vezes você diz assim: não é a minha função, eu não fui nomeado para fazer isso. Mas se você é servo, se você é serva, você tem que dizer assim: eis-me aqui, o que tem para fazer? Eu quero servir. Josias ensina para nós isso também, quando ele organiza e planeja a reforma do templo, o reparo do templo. Perceba, irmãos, esse jovem rei que começou cedo é um exemplo para todos nós.
de que nós não devemos ter corpo mole no reino de Deus, preguiça no reino de Deus. Nós precisamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu me sinto incapaz, mas como o Senhor chama e capacita, eis-me aqui. Todos podem participar. Como eu sei que na história dessa igreja já teve muitos momentos em que todos ajudaram, que tinham crianças que não podiam carregar talvez uma lata pesada de concreto, carregava uma latinha pequena, pouco talvez ajudava, mas aquilo era simbólico, aquilo era pedagógico. Aquela criança que estava ali no meio dos adultos estava dizendo: eu também quero servir. Não vamos subestimar, irmãos, os pequenos começos, mas vamos nos envolver na obra. Mas eu considero essa experiência que vai acontecer agora no reinado desse homem o ponto alto da mensagem de hoje. Vamos ler comigo agora do versículo 14 do capítulo 34 até o versículo, deixa eu ler, nós vamos ter que ler um pouquinho mais agora aqui, até o versículo 21, segundo Crônicas 34, de 14 a 21. Vejam o que aconteceu enquanto estavam fazendo reparos no templo. Vamos lá? Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e os entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Eu já trabalhei esse tema em outra ocasião aqui com vocês, mas vou repetir. A palavra de Deus estava esquecida. Aonde? No templo. É como se esta Bíblia aqui, representando e é a palavra de Deus, ela estivesse jogada em qualquer lugar, longe da nossa visão. E nessa noite aqui, o pastor ou o dirigente estivesse contando anedotas, histórias, lendas, fábulas, mas não estivesse pregando a palavra. E o texto nos diz, irmãos, que quando o rei ouviu as palavras da lei, o que ele fez? Rasgou as vestes. O que é isso, irmãos? Por que é que na palavra de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, existem algumas expressões que nos chocam às vezes? Rasgou as suas vestes, tirou as vestes festivais e se cobriu de pano de saco. Alguém aqui gostaria de vir na igreja com pano de saco? Você compraria uma roupa assim? Hoje eu vou com essa roupa na igreja, pastor. Pano de saco. Não, pastor, que bonitinho. É claro que você deve dar o melhor para o Senhor, mas o que significava rasgar as vestes? Jogar cinza na cabeça, se ajoelhar às vezes assim com o nariz, a cara assim no pó mesmo. O que é isso? É quebrantamento, rendição total. E eu quero te fazer uma pergunta: é assim que você faz quando você escuta a palavra? Talvez você diga: mas é para fazer de forma literal, pastor? Não sei, mas pelo menos no seu coração você está rendido aos pés do Senhor agora? Você está prostrado aos pés do Senhor agora, porque você está ouvindo nessa noite a palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus pode estar esquecida na sua vida. Nós estamos iniciando uma nova semana.
Uma nova semana que você deverá louvar ao Senhor, para que no próximo domingo você venha aqui trazer o ápice, o resultado da sua adoração semanal. Mas, por exemplo, com todo respeito, tirando as reuniões de grupos familiares, tirando a escola dominical que tivemos ontem, hoje de manhã e agora o culto, você leu a Bíblia essa semana? Você separou um tempo essa semana para ler a palavra? Não é pegar a caixinha de promessa e ler um versículo e sair correndo, não. Ah, pastor, eu não uso caixinha de promessa, eu leio a Bíblia mesmo. Mas tem gente que lê a Bíblia como se estivesse saindo atrasado. Escolhe a pior hora para fazer isso. Você tem separado um tempo para você estudar a palavra? E ao estudar a palavra, você tem se submetido ao ensinamento da palavra? Ou você fica tentando encontrar uma interpretação que mais lhe convém? Ah, eu acho que eu gosto mais daquela interpretação, porque aquela lá não me confronta tanto com os meus erros e os meus pecados. O rei rasgou as suas vestes, porque o livro da lei estava perdido no templo. Tenta imaginar a cena. Havia uma série de coisas profanando a casa do Senhor. Postes ídolos, altares, figuras de imagens de deuses. Tudo aquilo foi tirado para fora. Eles estão reformando o templo, mas agora eles encontram o livro da lei que Moisés havia entregado. A palavra de Deus, a Bíblia deles naquela época, estava esquecida, estava perdida. Como eu disse na introdução dessa noite, no período da Reforma Protestante, o que nós temos como um grande lema? O retorno às Escrituras. Conhece o solas, não é isso? Sola Escritura, somente as Escrituras. O rei Josias então agora dá uma ordem para os seus servos. Ele diz: eu preciso entender, porque a mensagem que você acabou de ler, Deus está furioso, Deus está dizendo que vai visitar a nossa nação. E eles vão até a profetisa Hulda. E a profetisa Hulda, ao ouvir as palavras, ela fala assim: fale com o homem que enviou vocês aqui, que está para acontecer algo muito sério. Sabe o que é que a profetisa Hulda avisou, para avisarem o rei? Deus vai levar Judá para o cativeiro. Judá será levado daqui, por causa da desobediência. Primeiro vai o reino do norte, com a Síria, e depois vai o reino do sul, com a Babilônia. Por causa do que? De desobediência, da idolatria, da prevaricação da palavra de Deus. Mas aí Deus fala assim, pela boca da profetisa Hulda, e mandaram dar o recado para o rei Josias: você não vai ver nada disso. Deus vai te recolher antes da desgraça, antes da disciplina. Deus vai... Aí talvez, o que o rei Josias poderia dizer assim? Ô Senhor, muito obrigado, não vou estar aqui para ver o circo pegar fogo. Já vou ter morrido mesmo. Que bom que eu vou morrer antes de ver a coisa ficar feia. Será que foi assim que Josias pensou? Não. Josias agora está com 26 anos de idade, jovem ainda. E ele vai começar agora um processo de observar a palavra de Deus naquilo que eles não estavam praticando. E uma das coisas que eles vão fazer é celebrar a Páscoa. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que o povo de Israel celebrou a Páscoa, exatamente como a palavra de Deus manda, foi nos dias de Samuel. Presta atenção, gente. Se você depois quiser dar uma olhada aí, quantos reis, começando por Saul, até chegar em Josias, não observaram a Páscoa? Ou seja, a última vez que o povo celebrou a Páscoa da forma como Deus estabeleceu lá no Êxodo, foi nos dias de Samuel. Ele então agora vai convocar todos, mas antes disso, ele, quando fica sabendo que vai morrer antes dessas coisas acontecer, ele poderia falar assim: bom, não posso fazer mais nada, a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir pelo qual ela já foi estabelecida. Mas enquanto ele reinou, ele fez a parte dele. Às vezes, irmãos, e eu quero fazer uma autoconfissão aqui, às vezes a gente é assim. Às vezes a gente diz assim: não, pastor, não tem que fazer nada mesmo, esse mundo está entesourado para o fogo, esse mundo vai acabar mesmo, não tem o que fazer. Para que promover paz? Para que orar pela paz de Jerusalém? O senhor não lê a Bíblia não, pastor? Isso é cumprimento da profecia. Não precisa se preocupar com a violência urbana, não precisa se preocupar com as pessoas que vivem nas ruas, marginalizadas. Não, pastor, isso é cumprimento de profecia. Vai acontecer mesmo, mas você pode ser instrumento de mudança, ainda que você trabalhe numa região micro,
no seu espectro, nas pessoas com quem você convive, mas você pode fazer a diferença. Josias não pensou como muitos pensam: não estou nem aí, Deus já falou que eu vou morrer antes mesmo, que eu não vou ver essa fase triste da história do meu povo, eu vou estar descansando já na sepultura com os meus pais. Ele não pensou assim. Será que a nossa geração, e aí eu volto um pouco na mensagem do domingo passado, não está vendo a banda passar e dizendo: vai acabar mesmo, não tem mudança não adianta. Aí você diz: não, peraí, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Nós sabemos que o mundo está entesourado para o fogo, não sabemos, irmãos? Sabemos. Nós sabemos que o Jesus está voltando, não sabemos, irmãos? Mas isso nos dá o direito de desistir? Faça o bem, promova a paz, pregue o Evangelho, seja uma testemunha de Jesus aonde o Senhor te levar. Este rei fez a diferença. Já estamos caminhando para o término. Ele então agora, depois de mandar consultar a profetisa Hulda, depois de receber essa mensagem, ele vai então renovar a aliança com o Senhor. Vamos ver agora do finalzinho aí, dos últimos versos do capítulo 34, do versículo 29 até o versículo 33. Vamos lá? Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. 31 anos o reinado desse jovem rei, que morre com 39 anos. Talvez aqui houve uma precipitação dele, porque o rei do Egito, Neco, estava passando, falou: hoje eu não vou atacar vocês. Mas só porque passou no território de Judá, o rei Josias disse: não, aqui você não vai passar. E ele se disfarçou no meio do povo, foi para o campo de batalha, e ele foi ferido. Pediu que o retirasse, voltaram com ele para Jerusalém, mas ele adoeceu e morreu. Nós vemos Deus falando, como eu disse há pouco na introdução, que até o profeta Jeremias escreveu uma lamentação sobre esse rei. Esse rei que fez a diferença nos seus dias. Esse rei que, mesmo sabendo da boca da palavra de Deus que ele morreria antes de ver o juízo de Deus sendo derramado sobre o seu reino e sua nação, ele fez a parte dele. Ele operou as reformas que estavam ao seu alcance. Então, irmãos, é muito fácil às vezes a gente olhar para a história e dizer: puxa, que bom que Deus levantou Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, mas a reforma continua. Será que nós não estamos precisando de reforma de novo? Onde estão os Calvinos do século 21? Os Luteros do século 21? Os Zwinglios? Tem algum aqui nessa igreja? Tem algum reformador aqui nessa igreja? Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas é muito fácil bater no peito e falar que você é reformado. Isso é fácil, mas você é mesmo? Reformado não é só aquele que conhece todos os ensinamentos dos reformadores. Reformado é aquele que faz a diferença na sua geração. Você é reformado? Você tem feito reforma? Aonde você vive, onde você estuda, onde você trabalha, você é um agente de transformação ou você se conforma com o mundo que você está vivendo? Reforma no período dos reis. Josias começou cedo, 8 anos.
Mas com 16 ele já buscava o Senhor de vontade própria. Por isso, pai, não desista do seu filhinho não. Mas pequenininho, não entende nada, pastor. Não fale isso. Não fale isso do seu filho, porque ele entende sim. Você pode ter um missionário na sua casa já na tenra infância, sabia disso? Não subestime a vida espiritual do seu filho, porque Deus já trabalhou na vida de muitas crianças na Bíblia e pode trabalhar na sua casa. Adolescente, pastor, aquela idade complicada, a aborrecência, cheio de questionamento, fica isolado lá no quarto. Vida complicada, quem tem filho adolescente, para de murmurar e começa a consagrar seu filho e sua filha ao Senhor, porque Deus levanta adolescentes para servi-lo. Meu filho está jovem, pastor, fez 18, acha que é dono da vida dele, não quer mais dar satisfação, agora acha que faz o que bem entender, porque responde civilmente pelos seus atos. Lá em casa não colou esse negócio comigo, não é para a Rosângela não. Fiz 18, pai, e daí? Você é meu filho ainda, está debaixo da minha guarda. Um ficou em casa ainda, com 23, continua debaixo da minha guarda. O outro casou. Eu não posso mais interferir, mas se ele permitir, e se eu precisar, eu vou lá. Falo assim, sou seu pai. E Deus me constituiu para ser seu pai. Não vamos jogar a toalha, irmãos, mas seja instrumento de reforma e mudança, a começar da sua própria vida. Será que você não está precisando colocar a palavra de Deus no devido lugar que ela merece? Só que somos a igreja, talvez entre as igrejas históricas no Brasil e no mundo, a igreja mais conhecida, como diz, olha, quer aprender a Bíblia, vai conversar com os presbiterianos. Ô povo zeloso, estudioso. Nós estamos merecendo esse título, igreja? Você considera que nós merecemos esse título até hoje? Nós somos mesmo o povo da Bíblia? Porque é isso que dizem por aí, não é? Eu fui para a presbiteriana porque lá eles pregam a Bíblia, porque lá eles expõem as Escrituras. Lá a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é tremenda na sua vida? No seu casamento? No seu namoro? Nos seus negócios? Quando os seus vizinhos veem você conversando, eles percebem que você tem a palavra de Deus na sua boca? Isso é ser um homem da palavra, ser uma mulher da palavra. Por isso, igreja, Josias é um exemplo para nós. Deus pode nos usar em qualquer época. Não estou com isso excluindo nessa noite os adultos e os anciãos. Vocês sabem que vocês têm o seu papel a desempenhar no reino de Deus ainda. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.